Boa tarde novamente. Agora, em tese, essa palestra teria que ter sido antes da apresentação do artigo, para ficar mais claro alguns conceitos e o que nós estamos desenvolvendo dentro do programa Estruturas e Construção Civil da UNB. É importante salientar que é um programa que tem as duas áreas, né? Estruturas e construção civil. E essa pesquisa, usando a ferramenta de inteligência artificial, permeia as duas áreas, tanto como construção civil, como estruturas. E a gente tem pesquisas com diferentes focos, usando a inteligência artificial. Passador? Bem, primeiro vou falar um pouquinho, né, do que a gente faz como pesquisa na universidade. A gente trabalha muito com a interface, sustentabilidade, BIM. A gente tem muitos estudos sobre o SINAP, sobre os aspectos também de contratação de obras públicas. Já trabalhamos com a questão de cidades inteligentes, obras de infraestrutura, e agora a gente está entrando nessa parte de visão computacional, abrangendo muitos desses temas que a gente costuma trabalhar. Bem, apresentei quem eu sou, vou falar das pesquisas que a universidade está fazendo, limitando-se ao programa que a gente faz parte. Dentro da universidade, foi inaugurado um centro de inteligência artificial, envolvendo vários institutos e faculdades. No caso específico, envolve a Ciência de Dados, o Instituto de Ciência de Dados, a Faculdade de Tecnologia, a Faculdade de Engenharia do campus do Gama, reunindo vários pesquisadores nessa temática. As pesquisas que nós iremos apresentar aqui, elas estão limitadas ao programa de pós-graduação em Estruturas e Construção Civil, que é vinculado ao Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, que está dentro da Faculdade de Tecnologia. Bem, o que eu coloquei aqui no primeiro momento? Esse aqui foi a linha do tempo onde o meu grupo de pesquisa, junto com os alunos, começaram a trabalhar esses aspectos de inteligência artificial. No primeiro trabalho, ele foi desenvolvido em 2017. O que foi a ideia do trabalho? Foi o uso, a gente começou a usar a visão computacional e a inteligência, usando a lógica fuzzy e também a relação de gestão de risco. Foi o primeiro trabalho que nós usamos análise hierárquica de processo para hierarquizar os riscos de contratos públicos. Os resultados foram bem interessantes. Já em 2018, a gente também usou a lógica fuzzy, mas como fator decisório dentro de um processo de gerenciamento da produtividade da mão de obra. Em 2019, já foi um trabalho específico que nós usamos a linguagem fuzzy para identificar os riscos de implementação do processo BIM em órgãos públicos. No caso específico, foi um estudo de caso feito no DENIT. Já em 2021, com um aluno que é do Exército, nós usamos dois sistemas, um híbrido, usando inteligência artificial, e o fuzzy, que é o neurofuzzy, para ver a questão dos riscos de atrasos de obras militares. Já em 2023, a gente começou a trabalhar com o aspecto de reconhecimento de imagens. Esse primeiro trabalho, ele veio com o foco de
verificar o andamento da obra a partir de imagens, usando as imagens da visualização do BIM. Os resultados foram bem interessantes, a gente conseguiu bons resultados de prever o percentual de andamento das obras. Já agora, em 2024, o ano passado, a gente começou com esse trabalho que eu vou apresentar mais aqui, que é a integração de duas ferramentas, que é a integração da inteligência artificial e o BIM. Como que isso funcionou de alguma forma? Nós tínhamos um banco de dados, eu vou deixar claro de onde é o banco de dados. Trabalhamos isso de forma de detectar, que é a identificação, e segmentar, e colocamos essas imagens dentro do IFC, que é a linguagem aberta do processo BIM, onde a gente consegue ter um histórico e facilitar a gestão da manutenção com os dados virtuais desse processo. O que é a ideia? Lá na frente, nosso próximo trabalho, a gente vai fazendo isso, colocando sensores, ligando a questão da internet das coisas, buscando o gêmeo digital. Eu deixei em aberto o que a gente está fazendo nesse ano de 25, eu vou apresentar mais no final. Agora, pensando de uma forma geral dentro do programa, alguns aqui a gente se repete, que foram trabalhos orientados pela gente. Aí a gente teve outros, que a gente trabalhou ali a parte de dinâmica e IAs. A gente trabalhou também uma análise de regressão linear para mitigação de riscos contratuais. A gente teve um trabalho importante que a gente também desenvolveu, foi um estudo para estimar os custos usando regressão linear e redes neurais para mitigar riscos financeiros. E, de uma forma interessante, a gente teve aspectos vinculados a modelos de prevenção para resistência de compressão de concreto, que é um trabalho que a gente sempre pensou isso como laboratório, medir quanto de resistência à compressão tem o concreto. A partir das características dos traços e outras características dos materiais, foi feito um estudo para verificar a previsão de resistência desse concreto. Bem, eu acho importante a gente tentar entender essa confusão de palavras. O conceito de inteligência artificial, ele vem mais no sentido de que a visão computacional tenta buscar o raciocínio humano. Ele não é novo, como o colega do painel anterior pontuou, ele nasceu na década de 60, mas conseguiu-se essas evoluções porque as máquinas também evoluíram. E porque a gente tem outras formas, a própria internet. A partir disso, com esses algoritmos, eu consigo treinar as máquinas, que é o aprendizagem de máquina. Colocando isso aí de forma muito mais profunda, que dentro do treinamento da máquina, eu aumento o número de camadas, que vai ficar mais fácil de entender, a gente consegue um aprendizado mais profundo. Dentro desse aprendizado profundo, que é o Deep Learning, a gente tem as redes neurais. Aí a gente colocou aqui do lado as que a gente já trabalhou, que é a lógica fuzzy, o neurofuzzy, a partir do ANFIS e a rede neural convolucional. Existem outras, muitas outras. Dentro da ideia de redes neurais,
eu tenho 3 classificações que a literatura coloca, que é o treinamento supervisionado, não supervisionado e por reforço. O foco dos nossos trabalhos são nesses supervisionados. O que isso quer dizer? Eu coloco algo que ela vai ser treinada para buscar um resultado final. O que isso quer dizer? Eu oriento o que ela tem que verificar para aprender. É diferente de outro, por exemplo, como reforço, que tem dentro das equações matemáticas ganhos e perdas para conseguir chegar no resultado. Nesse sentido, a gente mostra aqui vários trabalhos, não só dentro da universidade, mas no mundo científico, como eu posso usar dentro da construção civil as redes neurais. Eu tenho, por exemplo, aqui muitos trabalhos que hoje usam tanto a inteligência artificial, realidade aumentada, para a parte de segurança, para a questão de monitoramento das estruturas, que também não é algo novo, para medir desempenho, muitos trabalhos correlacionando aos aspectos de sustentabilidade, incluindo a previsão do gasto de energia, muitos trabalhos, principalmente para custos mais paramétricos, custos mais de estimativa de custo, usando a inteligência, e também onde eu trabalho aspectos dentro do IFC para classificação BIM. Vamos entender que eu não quis trazer uma aula sobre, mas de uma maneira mais geral. O que seria, né? Eu tenho um dado de entrada, que eu multiplico por um peso. E com esse peso, eu posso acrescentar uma variável, que, dentro da linguagem, é os BIs. Com isso, eu tenho uma saída. O que acontece quando eu tenho... Acho que é aqui. Não é. Aquela figura mais alta, vai ficar mais fácil assim. Eu tenho essas equações, elas passam pelas diversas camadas que aprendem e vão reaprendendo à medida que eu estou passando pelas camadas, para que eu consiga refinar isso para um dado de saída. Já a rede convolucional, ela tem várias camadas ocultas dentro dessas já existentes, que facilita o reconhecimento de padrões. Essa é a grande diferença das redes convolucionais. Bem, aí pegando aqui de uma maneira que a gente já viu vários estudos, que a gente utiliza como referência para os nossos trabalhos, a questão de segurança e inspeção, monitoramento do desempenho e a questão também da gestão de conflitos. Bem, dentro disso, nosso próximo trabalho que a gente está desenvolvendo, em vez de eu integrar só a IA com o BIM, eu estou fazendo os 3, IA, GIS e BIM. Para que isso? Para que eu consiga ter um modelo georreferenciado, modelado, numa linguagem aberta, quando eu consigo colocar dados extraídos da inteligência artificial. Bem, vou apresentar esse estudo, que é um foco bem interessante. Ele teve uma publicação, não vou me focar nisso, mas ele saiu de uma dissertação de mestrado. E esse aluno agora está no doutorado. Ele teve 3 etapas. Vou tentar resumir aqui para não perder tempo mostrando na figura. O primeiro ponto foi treinar a rede a partir de dados do gerenciamento de obras de artes do DENIT. Nós pegamos, solicitamos as fotos e a gente fez alguns
treinamentos com essa rede, usando não só o iolo, mas também uma outra rede, a SAM, para segmentação. O que a gente fez no primeiro momento? A gente fez um piloto, processou os primeiros dados, os resultados não foram interessantes, a gente teve que trabalhar essas imagens, mudar a rotação, mudar aspectos de luminosidade, e a gente conseguiu verificar 6 arquiteturas, mudando as camadas finais do algoritmo, para tornar-se o processo de processamento mais rápido. Isso a gente, nessa primeira etapa ali, que está em vermelho, né, que é o treino completo, a gente só tinha aquela detecção, que é o retângulo em torno da patologia. O que difere esse trabalho da fissura? É que aqui a gente trabalhou com 5 manifestações patológicas. Desplacamento, fissura, eflorescência, corrosão. Agora eu não lembro a outra, mas a gente tem um quadro aqui colocando todas. Depois disso, a gente verificou as métricas e incluiu a segmentação. Nessa segunda etapa, o que nós pegamos? Fizemos o levantamento com lidar de nuvem de pontos. A partir disso, a gente transformou o 3D em 2D para incluir o resultado da detecção e segmentação. Depois disso, nós, com a partir da linguagem do IFC, que é o código aberto do OpenBIM, onde eu não uso software proprietário, tipo Revit e outros, nós conseguimos colocar essa nuvem de pontos com a patologia dentro do IFC. O IFC, para a programação, ele é um texto. Cada elemento ali está correlacionado a um termo. Por isso, nós conseguimos fazer esse processo de identificar a partir da nuvem de pontos e colocar isso dentro do IFC. Bem, aqui foi a parte do pré-processamento, onde a gente tinha aqui a original, que nós trabalhamos a redução de ruído, a visibilidade, né? A questão da redução do tamanho e as rotações. Aqui tem, né, o total de imagens que nós usamos, foram quase 400 mil imagens, e tinha ali vários tipos de patologia. Nós trabalhamos com as 5 primeiras, né? Nichos, o que eu tinha esquecido foi o nicho de concretagem. Fissura, nicho de concretagem, fluorescência, desplacamento e a corrosão. Nesses aqui, foram os que mais apareceram. Por isso, a gente excluiu os demais. Na literatura, foi uma coisa muito interessante, porque a maioria dos trabalhos, sim, 99%, trabalha com um tipo de patologia. Bem, aí aqui a gente fez a detecção, né? Que a gente tem aqui, a partir de alguns elementos, onde ele conseguiu detectar a manifestação, e depois disso, a gente trabalhou com essa segmentação de instância. O que é a segmentação? É eu criar essa máscara em torno da área que tem a patologia. É como se eu fizesse uma pintura para a identificação disso. Com isso, a gente teve alguns resultados juntando a iolo e a SAM. Aqui, por exemplo, naquela primeira figura ali, ele identificou o desplacamento, a armadura exposta. Na figura embaixo, a eflorescência. Aí, outros aspectos, como vocês vão ver nos resultados, não tiveram
uma detecção completa, uma segmentação completa, que é o caso, por exemplo, da primeira figura ali. Ele não conseguiu contornar todo o elemento, que acontece na segunda também. Agora a gente passa para a segunda etapa. Esse eu vou demorar mais. O que acontece? A gente teve algumas subetapas aqui dentro. Usou o lidar para gerar a nuvem de pontos, com múltiplos pontos. Depois, a gente pegou essas imagens coordenadas em 3 dimensões, passamos para 2 dimensões. Por quê? Porque o que a gente tinha de informação da patologia estava em 2 dimensões. Com base nisso, a gente conseguiu isso com o mapa de profundidade do escaneamento. Depois, o que foi feito, né? Passamos essas ortoimagens para coordenadas dentro de uma matriz, de forma que a gente conseguia trabalhar essa perspectiva. Com o resultado da outra etapa, a gente usou o IOLO e o SAM para detectar esses danos. A gente conseguiu fazer uma identificação da máscara aos pixels para ter uma melhor previsão. Depois disso, a gente voltou de 2D para 3D, para que a gente tivesse, dentro dessa nuvem de pontos, essa patologia identificada e segmentada. Aí, como a gente fez a parte de passar isso para o IFC? Primeiro, a gente trabalhou dentro de a parte open do software Blender, que a gente conseguiu passar de todas essas todos esses passos para conseguir fazer essa triangulação. Como que a gente fez, né? Primeiro, tinha que pegar algo da nuvem de pontos que conseguia ser lido como objeto. Depois desse objeto, para ser lido em FC, para que a gente conseguisse mapear esses dados. Esse aqui é o resultado, primeiro, das nuvens de pontos, que a gente pode ver ali com as escalas de cores, né? Vermelho, verde e azul. Aqui já em outras situações, lembrando que, vocês estão visualizando aqui, que agora eu não tenho mais uma imagem de obra de arte especial. A gente usou de propósito cases para validar o modelo de edificações, que as patologias não são tão diferentes. Com base nisso, a gente fez de paredes, que tinha aquela condição ali bem degradada. A gente conseguiu, para fazer essa rotação, para conseguir passar do 2D, 3D para 2D. Estou passando um pouquinho mais rápido, que tem muita coisa ainda para falar. A parte aqui da ortoimagem, a partir da escala de cores. Aí aqui, onde a gente leva o resultado da inteligência artificial de detecção IOLO, mais a de segmentação da SAM, para essa nuvem de pontos. Aqui eu trago os mesmos pontos da edificação que apresentaram as patologias. O que está em azul é a parte segmentada. O que está no retângulo, né, na caixa lilás, é a parte de detecção. Bem, depois disso, isso está em 2D, a gente passa isso para a nuvem de pontos, que foi a nossa origem. Tudo isso a partir de linguagens computacionais, em linguagem Python, que é livre, que a gente conseguiu fazer isso. Lembrando que essa primeira parte, que foi aquele artigo que eu mostrei a imagem, todos os algoritmos utilizados foram disponibilizados no GitHub.
Então, assim, entrando em contato com o autor, ou comigo ou com o Paulo, tem acesso a essa linguagem. Tá? Toda foi feita com código aberto. Aí aqui, a gente passou ali para a modelagem, pegou-se essas mesmas imagens e modelou. Não era importante para nós aqui informações, era importante só as definições geométricas. Com base nisso, a gente teve a modelagem com dano dentro desse processo que eu descrevi nas sessões para vocês. Aí aqui, só para visualizar, não vou entrar em detalhes, a questão ali onde eu coloco o reconhecimento da patologia dentro do IFC, a partir ali dessa linguagem, desses elementos do IFC. Ali, por exemplo, coloquei a questão das fissuras. O primeiro exemplo lá, o crack ali. Aí, a partir disso, eu peguei aquela mesma figura que eu mostrei para vocês e a gente trouxe todos os resultados que nós alcançamos. Não está muito visível, pelo menos aqui para mim, o que está em vermelho ali, do lado das métricas do Iolo, foram aquelas mesmas métricas que eu apresentei no artigo. A precisão, o recal e a média de acertos da linguagem que nós utilizamos. Os resultados eu não coloquei aqui, mas eles estão bem condizentes com a literatura internacional. Dentro desse processo, a gente tem dentro do PEC um laboratório mais voltado para esses métodos computacionais e inteligência artificial, que é um trabalho que a gente faz em conjunto com outro professor, que, no caso específico, é um professor da área de estruturas. Eu estou na área de construção civil. Bem, nesse trabalho que foi desenvolvido nesse laboratório, foi pego as obras de artes dentro de Brasília. Primeiro ponto, elas foram georreferenciadas no Google Earth. Depois disso, foram inspecionadas das 356, 179 até o momento. Com base nisso, determinou a relação, a hierarquização da quantidade de fissuras em função da patologia do dano. Aí, com base nisso, hierarquizou isso em baixo, médio, alto. Depois disso, foi possível, dentro de algumas dessas obras, colocar um monitoramento, usando a inteligência artificial por meio de sensores de tempo real, por imagem ou sensores comuns, acelerômetros, por exemplo, que eu consigo analisar a interpretação desses dados, usando a inteligência artificial e a internet das coisas. Nesse outro exemplo aqui, ele é muito específico para a análise da simulação estrutural do elemento, onde eu tenho aqui a estrutura real, como a IA identifica as patologias, isso é levado para um modelo em métodos de elementos finitos, que faz a simulação de como está a estrutura a partir do dano identificado. Aqui, eu trouxe também, esse trabalho está em andamento, é a complementação do trabalho que eu apresentei do artigo, porque, nesse caso aqui, a gente está usando não as imagens do drone utilizado no artigo. Aqui a gente já utilizou com a questão do drone que eu consigo captar, o RTK. Nesse sentido, a gente vai levar, além do BIM,
para o georreferenciamento do GIS. Aqui é só a título de curiosidade a questão da detecção. E a gente está usando, neste caso, diferente do trabalho anterior, a própria detecção e a segmentação dentro do IOLO, sem usar outra rede para fazer a segmentação. Bem, esse aqui já é um outro trabalho, que esse está em andamento, que é uma outra forma de entender a inteligência artificial, que é a questão dos multiagentes, que são chatbots que vão fornecer informações mais específicas para uma determinada situação. No caso desse estudo, a gente está fazendo isso para apoiar o processo de decisão no gerenciamento de prazo. O que é a ideia, né? É que dentro do ambiente bem específico, eu consiga melhorar a qualidade das informações para que a resposta seja mais assertiva. A ideia desse chatbox é no sentido de eu ter vários agentes trabalhando em conjunto. A nossa pretensão é que a gente consiga colocar isso como uma resposta de voz no WhatsApp. A gente já está com os testes bem interessantes nesse sentido. Bem, o que é esses agentes inteligentes e dinâmicos? A ideia é que eles consigam, de forma, usando linguagem natural, que é o LM, conseguir interagir, colaborar e negociar entre esses aspectos. Esse trabalho ainda não está defendido, a gente está em nível de pesquisa ainda. E, para fechar, esse é outro trabalho que esse já está mais no início, que a gente está focando na relação da inteligência artificial com a estimativa de custos usando o Sinap. A gente ainda está, esse aqui a gente ainda não tem resultados ainda, a gente está começando a desenvolver esse trabalho. Aí me pediram para colocar, né, essa pergunta, como que isso pode fomentar a infraestrutura mais sustentável e de forma mais integrada no Brasil. Aí eu deixo para vocês pensarem. Coloquei aqui para vocês os meus contatos. Eu não sei se vai estar funcionando o QR Code, mas era para o meu currículo Lattes, onde tem lá todos os trabalhos que a gente está desenvolvendo. Desculpa se for uma palestra muito científica, é um ambiente que eu trabalho, mas é importante a gente começar a divulgar isso, buscando melhorar o impacto das pesquisas que são financiadas pelo governo, com bolsas, com a disponibilidade do espaço físico, divulgar isso de uma forma para melhorar o impacto disso dentro da sociedade. E isso, para nós também, dentro da academia, é de suma importância, a partir do momento que agora a CAPES nos avalia, medindo o nosso impacto para a sociedade. Muito obrigada.